Como está o seu coração? Como está o seu interior? Cada um lida com as adversidades da vida à sua maneira. Tem pessoas que, por exemplo, que procuram um refúgio nos vícios. Outras pessoas procuram um refúgio em festas e em bebedeiras, por exemplo. Já outras pessoas decidem ficar ali um pouco mais amuado, um pouco mais recuado. Então, cada pessoa lida com as adversidades da vida à sua maneira. Mas a verdade é que todos nós precisamos de algo que de fato faça a diferença em nossas vidas. E nós procuramos esse algo e desejamos esse algo. E nem sempre nós obtemos a resposta, obtemos o auxílio que nós precisamos. Então, quantas pessoas não vivem aí amarguradas, né, com seus corações contritos, angustiados, tão pesados, a ponto de achar que não vale a pena viver, não vale a pena dar continuidade, né, nos seus sonhos, nos seus projetos e seus ideais. De fato é difícil, né? Para todos nós é difícil, né? Até mesmo para mim, eu digo até mesmo para mim, por quê? Porque eu tenho conhecimento da Palavra de Deus, eu tenho conhecimento da Bíblia Sagrada, né? Tenho faculdades de teologia, né? Tenho mestrado em teologia, então para nós que conhecemos a Bíblia Sagrada também é difícil. Por mais que nós conheçamos todas as promessas de Deus escritas ali na Palavra do Senhor, para a gente também é difícil, não é fácil. Por mais que a gente olhe às vezes para as pessoas que estão pregando, ministrando, ensinando e fala, poxa, como que eu queria estar nesse nível. Não, muitas das vezes o pregador que está ali ele também está passando por um problema difícil e às vezes problemas mais difíceis do que aqueles que estão ouvindo. Na verdade, todos nós passamos por dificuldades e todos nós temos as nossas necessidades. O bom da verdade é que a Palavra de Deus ela tem muito a nos revelar sobre isso. Às vezes ocorre de nós lermos a Bíblia e não entendermos o que está escrito, mas a própria palavra nos diz, né, que nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos concede. Lembrando que a sabedoria não é dada do dia para a noite, mas ela vai surgindo em nós a cada dia, a cada passo dado. O que nós não podemos deixar de fazer é de buscar a Deus em Sua Palavra, porque quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós procurarmos o entendimento, mas deste entendimento nós teremos. Paz, meus queridos, bênção de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Martins, sou evangelista, sou teólogo, trabalho no Ministério do Ensino da Palavra e de Aconselhamento há muito tempo. Recentemente nós temos trabalhado aqui com os Salmos de número 23. Na verdade, nós falamos do primeiro verso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou deixar o link no final desse vídeo e também na descrição para que você possa acessá-lo depois. Mas agora nós vamos trabalhar com o segundo verso. Então nós criamos aqui um compromisso de trazer cada verso, né, a cada vídeo para nós destrincharmos aí o Salmo de número 23, tanto na questão teológica como na questão devocional, na aplicação pessoal, para nós entendermos o que estes salmos ele tende a dizer para nós e como a palavra do Senhor pode nos auxiliar em nosso modo de viver, aí em nosso dia a dia, né, com os nossos problemas e dificuldades. Nós vamos obter tudo isso através deste ensino. Então o primeiro verso do Salmo de número 23 é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o segundo verso está escrito assim: deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes, dependendo da tradução da sua Bíblia. E depois tem a segunda parte do verso: guia-me ou conduz-me mansamente às águas tranquilas. Então deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Para entendermos melhor este verso, nós vamos dividir em duas partes. Na verdade, o próprio verso ele já é dividido em duas partes, mas nós vamos pegar cada parte e vamos trabalhar com dois tipos de interpretação ou dois tipos de aprendizado, melhor dizendo. Nós vamos tratar do sentido teológico do verso e depois da aplicação pessoal, do devocional do verso. Vamos fazer isso com a primeira parte do verso e depois com a segunda parte. Deitar-me faz em verdes pastos ou em pastos verdejantes, aí dependendo da tradução. O que o salmista ele quis dizer com isso? O que ele estava querendo manifestar aí com essas palavras? Como nós já sabemos, o salmista Davi, ele tinha um conhecimento em relação ao pastoreio. Então, quando ele traz cada verso, ele está falando de algo que era costumeiro, que era corriqueiro, daquilo que ele bem entendia, daquilo que ele sabia. E nós sabemos que o Salmo de número 23, ele é uma analogia, onde coloca Deus como um pastor e Davi coloca a si mesmo como sendo uma ovelha. E quando ele diz deitar-me
me faz em pastos verdejantes, Davi ele está falando, obviamente, do cuidado de Deus para com a sua alma. Porque o Salmo de número 23, nós já sabemos disso, fala muito do cuidado de Deus. Ao se tratar ali da ovelha, propriamente dito, o pastor, ele tinha a obrigação de levar, de conduzir a ovelha aos pastos verdejantes. Então, ele não tirava as ovelhas do aprisco à toa, ele tirava para levar a bons pastos. E estes pastos verdejantes eram os pastos ideais para que as ovelhas, de fato, pudessem pastar. E muitas das vezes os pastores, eles percorriam quilômetros ali levando as ovelhas, passavam por lugares de difícil acesso mesmo, nós vamos ver isso ao longo desses vídeos, e ele passava por momentos ali de aperto mesmo, de perigo, não só com salteadores, como também de animais selvagens. Só que para o pastor isso não era um problema, já que ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, e era o que? Levar as ovelhas para um bom pasto. Então eles andavam quilômetros e mais quilômetros. Quando nós vemos ali no livro de Gênesis, quando Jacó ele pede para José, José ali era apenas um moço, e pede para José ir lá visitar os irmãos, ver como que estava o pastoreio das ovelhas. Jacó queria ali algumas informações. José ele sai ali ao encalço dos irmãos e ele percorre quilômetros para encontrar os irmãos, e chegando lá no local onde os irmãos deveriam estar, eles não estavam. Então, passando alguém, ele pergunta, e este alguém fala: olha, eu ouvi falar que eles iam para tal lugar, e era um pouco mais longe ainda, né? Um pouco mais de quilômetros à frente. Então, José, ele teve que percorrer mais quilômetros para encontrar os irmãos. Então, da onde Jacó estava, da onde as ovelhas saíram, até o ponto em que os irmãos de José estavam com as ovelhas, era muito longe. E isso eles fizeram por quê? Porque eles tinham que encontrar bons pastos para as ovelhas. O pastor de ovelha, né, em todos os casos ali, não fazia diferente. Então, se fosse necessário percorrer longas distâncias, eles percorriam. Se fosse necessário passar por lugares difíceis, eles passavam. Se fosse necessário passar por momentos de perigo, eles enfrentavam os momentos de perigo. Mas o que eles queriam e o que eles tinham que fazer era levar as ovelhas para bons pastos, ou seja, para pastos verdejantes. Essa é a parte lógica e teológica do verso. Agora, como que eu posso entender isso no sentido devocional espiritual para a nossa alma? Já que o salmista ele coloca Deus como seu pastor, nós podemos entender tranquilamente que Deus ele procura sempre pastos verdejantes para nós. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas são as melhores possíveis. Não que Deus tenha bênçãos piores, mas o que Deus ele faz na vida de todos aqueles que têm Ele como seu pastor são coisas maravilhosas, são coisas grandiosas. Então, às vezes, nós passamos por momentos em que para nós é difícil, né, de nós darmos prosseguimento, continuar em nossa caminhada. Às vezes as dores, né, os momentos de dificuldade são tão apertados que nós ficamos ali sofrendo, mas muitas das vezes esse é apenas o trajeto em que Deus está a nos levar para pastos verdejantes. Então, para que eu possa chegar em pastos verdejantes, muitas das vezes, espiritualmente falando, eu tenho que percorrer quilômetros. Muitas das vezes eu tenho que passar por lugares difíceis. Muitas das vezes eu vou passar por perigos, por momentos de perigo. Muitas das vezes eu vou encontrar durante o caminho espinhos, eu vou encontrar desfiladeiros, eu vou encontrar coisas que podem me machucar, mas tudo isso faz parte do processo, faz parte do trajeto que Deus preparou para mim, para que eu encontre ou para que eu alcance pastos verdejantes. Deus sempre vai preparar para os seus filhos pastos verdejantes, mas para que nós possamos alcançá-los, existe um percurso, existe um trajeto a correr, e nem todos querem percorrer este trajeto. Muitas das vezes o que nós queremos é literalmente estar nos pastos verdejantes. Nós queremos que Deus nos tire daqui e nos coloque nos pastos verdejantes, e nos esquecemos de que existe um caminho para percorrer, para chegar aos pastos verdejantes. Nós podemos ser tirados daqui e jogados ali por Deus? Podemos, porque Deus pode todas as coisas, mas nem sempre Deus vai fazer isso.
Eu te digo que Deus nunca vai fazer isso em nossas vidas, porque é necessário passarmos por determinados processos, porque se Ele nos tirar daqui e nos jogar ali, muitas das vezes não vamos dar valor àquilo que o Senhor Deus estará nos entregar. Então, quantas pessoas, infelizmente, tentam abortar o processo e acabam se enroscando em mais problemas e em mais dificuldades? O que nós podemos aprender é que nós temos que ficar na dependência de Deus, assim como as ovelhas ficavam na dependência de seu pastor, para que então nós possamos alcançar os pastos verdejantes. Eu não sei qual é o seu pasto verdejante. Talvez seja na área financeira, talvez seja na área do casamento, na vida familiar, talvez na vida profissional. Não importa. Para Deus nada é impossível. Se você quer e deseja o seu pasto verdejante, lembre-se, tem um trajeto a percorrer, mas você não vai percorrer sozinho. Deus estará com você, porque Ele é o seu pastor. Mas tem a segunda parte do verso que diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Cada tradução da Bíblia talvez mude uma palavra ou outra, mas ali está falando literalmente de conduzir uma ovelha à água para que ela possa saciar a sua sede. Guiar mansamente ou levar mansamente as ovelhas para as águas tranquilas. Qual é o sentido disso? Bom, na época, quando eles pastoreavam ali, né, as ovelhas, e eles conduziam as ovelhas para bons pastos, era necessário que elas também fossem conduzidas a águas, para que elas pudessem saciar ali a sua sede. E as ovelhas, elas são animais muito medrosos. Qualquer coisa pode causar medo às ovelhas. Elas são muito dependentes. Então os pastores tinham que conduzir as ovelhas com mansidão, com tranquilidade para as águas, porque qualquer coisa que ocorresse durante esse percurso ali poderia fazer com que as ovelhas ficassem amedrontadas, e elas amedrontadas, elas não tomavam água. Tanto é que o salmista diz: há águas tranquilas, e as águas tinham que ser literalmente tranquilas. Quando eles chegavam ali às correntes de água, o pastor ele procurava as águas mais tranquilas possíveis, o ponto mais tranquilo, porque a turbulência, o barulho das águas poderia fazer com que as ovelhas ficassem com medo dela. E olha, as ovelhas, elas preferiam literalmente morrer de sede do que ceder ao medo. E é isso mesmo, ela poderia morrer de sede do lado de uma fonte de água só por causa do medo de se aproximar daquela fonte de água. Então os pastores tinham que conduzir elas com mansidão, tranquilidade, a águas que fossem tranquilas, porque se as águas fossem turbulentas e provocassem medo nelas, elas não tomavam água, não saciavam a sua sede. Então este era o papel do pastor de ovelhas, este era o papel de Davi como pastor de ovelhas. E ele olhou para tudo isso e percebeu que Deus não era diferente, que Deus era aquele que conduzia com mansidão ele às águas tranquilas. E conduzir com mansidão não significa que você não vai passar por problemas ou que você não vai encontrar durante o percurso coisas que te causam medo. Sim, vai existir, mas o Senhor ele vai te auxiliar durante todo este trajeto para que você possa de fato chegar às águas tranquilas. E quando falamos de águas tranquilas, podemos falar de coisas que de fato você consiga usufruir. Porque se as ovelhas estivessem diante das águas e aquelas águas não fossem tranquilas por conta do medo, elas não usufruiriam daquilo, mesmo estando cara a cara com aquilo que elas necessitavam. Às vezes nós queremos coisas em nossas vidas, mas nós queremos do nosso jeito, e do nosso jeito não vai funcionar. Nós temos que deixar Deus fazer a maneira dele e nos conduzir de fato às águas tranquilas. Porque nem sempre o que você olha para a sua vida e você quer para você é águas tranquilas, e às vezes não é. Nós achamos que é e não é. Você não vai usufruir daquilo que você quer se você tentar fazer do seu jeito, mas se você permitir que Deus ele faça a sua vontade, o Senhor então te conduzirá de fato a águas tranquilas. O adversário da nossa alma, ele procura nos enganar constantemente. A Bíblia nos diz que ele se disfarça de anjo de luz. E ele enganou até mesmo Salomão, né? O homem mais sábio do mundo. Por que ele não pode enganar a mim e a você?
Então nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que é posto à nossa frente, de fato, são águas tranquilas. Pode parecer que sim, e às vezes nós até desejamos isso, mas nós temos que ter consciência de que Deus, Ele quer o melhor para nós. E eu disse no vídeo anterior que as ovelhas, elas conseguem enxergar ali alguns metros de distância, elas não conseguem ver ali o horizonte, elas não conseguem avistar longe. As ovelhas não conseguem. Quem faz isso por elas é o pastor de ovelhas, tá? E conosco não é diferente, a nossa visão é muito limitada. Quem pode fazer com que nós enxerguemos além, ou nos passar, né, o que existe além disso tudo que nós vemos à nossa volta, é o próprio Deus, o nosso pastor. Então ele sabe que aquelas águas não são tranquilas e ele não quer te conduzir até elas, mas às vezes nós ficamos forçando, né, querendo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E olha, não saia fora da direção de Deus, porque você só vai se dar mal. Mas se você estiver na presença e na vontade do Senhor, tudo que você alcançar de fato vai ser uma bênção na sua vida. E aqui nós falamos do verso de número 2 de Salmo 23. No próximo vídeo vamos falar do verso de número 3. Trazer aqui mais uma explicação teológica e mais um devocional, uma aplicação pessoal do verso no sentido espiritual para com as nossas almas. Neste momento eu quero orar com você. Antes disso eu peço para que você deixe o seu like neste vídeo, nos ajudando a fazer esta obra, nos ajudando a transmitir essa mensagem para mais pessoas. Deixando o seu like, este vídeo vai para mais pessoas e mais pessoas receberão desta mesma mensagem. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí no vídeo também, sobre o que você achou, sobre aquilo que você sentir em seu coração. E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você receba mais vídeos como esse e aprenda conosco, né? E cresça conosco espiritualmente, aí seja abençoado através da palavra de Deus. Vamos orar neste momento, feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, eu te peço, ó Deus, para que o Senhor abençoe a vida do teu filho, da tua serva. Neste momento, livra de todo mal. Que toda a obra do adversário levantada contra ele e contra ela caia por terra, Deus. Que as águas tranquilas, Pai, de fato, venham a fazer parte das nossas vidas. Que os passos verdejantes, ó Pai, venham fazer parte do nosso trajeto, ó Pai. Que faça parte, Senhor Jesus, dos teus planos para nós. E eu sei que é, Pai, eu sei que faz parte. Porque a tua vontade é que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Mas sabemos que o mal, ele não quer que sejamos abençoados, ele não quer que alcancemos a vitória. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que abate o adversário. Eu te peço neste momento, Senhor, todo o mal que tem se levantado, que em nome de Jesus, ó Deus, não venha permanecer em pé, mas que a força do teu poder, ó Pai, venha nos trazer a vitória. Então abençoe a cada vida neste momento, abençoe a cada lar, a cada família, livra de todo o mal, Senhor Jesus, e ajuda-nos a viver mais e mais a tua vontade. Que Deus te abençoe grandiosamente, meu querido. Eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz. Até mais.